Kassab é seu secretário, seu conselheiro político, parece, e ele diz claramente, o governador de São Paulo vai se candidatar à reeleição. Ele é jovem ainda, tem 49 anos, depois, em 30, ele vai para a presidência. Essa é uma pergunta que eu faço. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Tudo e um Pouco Mais. Esperamos que gostem do vídeo. Neste domingo, o governador Tarcísio de Freitas deu uma entrevista ao programa Canal Livre e, quando foi perguntado sobre as eleições de 2026, abriu o jogo e disse seus planos para a próxima eleição. Há várias possibilidades de discutir isso com o senhor. Uma delas é falar da sua relação com o Kassab, por exemplo. O Kassab é seu secretário, seu conselheiro político, parece, e ligado ao governo Lula, tem 3 ministros do partido dele lá, e ele diz claramente, o governador de São Paulo vai se candidatar à reeleição. Ele é jovem ainda, tem 49 anos, depois, em 30, ele vai para a presidência. Essa é uma pergunta que eu faço. Mas pergunto acrescentando o seguinte, a direita no Brasil saiu como resultado bastante claro dessa eleição, uma direita mais moderada levou vantagem, né? São Paulo foi a vitória da moderação, não há dúvida sobre isso, em outros estados também. Então está se formando esse tipo de perspectiva política. A direita vai ter um candidato. A ideia é que seja um candidato mais moderado. Mas a minha pergunta é como é que a senhora avalia esse quadro todo? A direita vai ter que ter um candidato. A senhora acha que ela sai dividida? O Caiado já disse que já é. E o Kassab diz que o senhor é candidato ao governo. Veja bem, eu entendo que a direita fez realmente uma grande eleição, porque ela soube trazer o centro junto, isso é muito importante. A direita tem 2 caminhos, se isolar e amargar derrotas, ou trazer o centro e colher vitórias. Se isolar seria ir para a extrema, etc. Claro, e eu entendo que a direita soube fazer a escolha correta. Então, soube fazer alianças, trouxe o centro junto, colheu vitórias. Não estou falando só de vitória eleitoral, não. Ela vai poder colher vitórias importantes, manter, por exemplo, no Congresso, reformas importantes que foram feitas ao longo dos últimos anos, que tem garantido a inércia do Brasil hoje. Ou seja, se o Brasil tem tido uma situação, uma performance econômica interessante ainda, apesar dos problemas fiscais, apesar do excesso de gasto, né, da falta de apreço pelo fiscal, se deve a esse volume de reformas que foram aprovadas nos últimos anos, um volume brutal e que garantiu para nós esse lastro, né, essa condição de caminhar com alguma tranquilidade nesse período. Então, é por isso que a economia vem performando. E a direita soube enxergar isso. Eu entendo o seguinte, eu sou muito fiel àqueles que me elegeram. Então, eu tive um grande apreço da população de São Paulo que me acolheu e nós temos projetos muito interessantes e muitos para entregar em 28, em 29, 30. O que me motiva a ficar em São Paulo? A entrega desses projetos. Por isso, qual é a minha opção, qual é o meu caminho em 26? É continuar em São Paulo e, obviamente, fazer um bom trabalho para ajudar um grupo em 26 a chegar à presidência da República. Nós temos uma grande liderança da direita, que é o Bolsonaro, e eu entendo que o candidato viável vai ser o próprio Bolsonaro ou aquele que ele ungir. Né? Então, na minha cabeça, é o Bolsonaro. A situação dele está muito difícil, né? Ficou mais difícil ainda. Mas quantas vezes a gente já viu situações sendo revertidas, né? Enfim, a gente tem esse desenho muito claro. Para mim, o Bolsonaro continua sendo um grande ator da direita, vai ser na eleição de 26, independente de qualquer coisa. E o que nós vamos fazer aqui? Eu vou buscar a reeleição e vou trabalhar para que o Estado de São Paulo possa entregar o máximo para esse candidato que representa o campo da centro-direita em 26. A questão sobre as eleições de 2026 é muito pertinente tendo em vista a aprovação recorde do governador de São Paulo, com um resultado surpreendente na última pesquisa da Paraná Pesquisas, que acaba o carimbando como um forte candidato à presidência da República. Confira. Popularidade em alta, o governo Tarcísio de Freitas tem aprovação de 68,8% dos eleitores do estado de São Paulo. O levantamento foi feito pelo Paraná Pesquisas. De acordo com o Instituto, a reprovação da gestão é de apenas 26,7%. 4,5% dos paulistas não souberam opinar. No recorte demográfico, Tarcísio tem melhor desempenho entre homens, pessoas de 35 a 44 anos e com ensino médio completo. Número bastante forte, não? Serão 68% de aprovação, não é brincadeira não, é bastante coisa. O que será que explica esse resultado do governador Tarcísio? Tarcísio de Freitas está fazendo investimentos das secretarias em ações estruturantes. Muito investimento em infraestrutura. E isso acaba dando um resultado imediato, mesmo que o governador não esteja fazendo tanta propaganda até quanto poderia ou deveria. Esse é um dado até curioso. Ele está tendo uma resposta que também reflete o próprio governo federal. Quando um governo aqui consegue fazer minimamente o que tem que ser feito, a comparação com o federal acaba catapultando o governo paulista. Porque o governo federal só faz caca, só faz besteira, só gasta mal, não entrega o que promete. E Tarcísio, minimamente, está entregando aquilo que se comprometeu a entregar. Então, essa é a diferença. Governar com o mínimo de seriedade, isso que se espera de qualquer um, e é isso que parece que o governador está fazendo.
Serrão, o que você projeta de futuro político para o governador? Porque essa mesma pesquisa do Paraná, inclusive, ela já traçou cenários eleitorais, ela fez uma sondagem para a eleição de 2026 ao governo de São Paulo, algumas colocando o nome do Tarcísio, outras não, trabalhando cenários com ou sem a possibilidade de reeleição do governador, colocando nomes como Pablo Marçal, Ricardo Nunes, apesar de o prefeito reeleito já ter dito que essa foi a última eleição que disputou, mas de qualquer forma a empresa colocou entre os nomes sondados o próprio Ricardo Nunes, Márcio França foi colocado, Alexandre Padilha como representantes do petismo em São Paulo. O que você imagina para o governador Tarcísio? Que caminho ele deve seguir? Parece ainda muito cedo para se falar em 2026, mas a gente sabe que a política trabalha com esse time, né? Uma eleição termina e eles já estão de olho na próxima. Que caminho será que vai seguir o governador Serrão? O caminho mais previsível para o Tarcísio de Freitas já foi até apontado por seu grande mentor ali no governo, Gilberto Kassab. É reeleição ao governo do estado de São Paulo e provável candidato à presidência da República em 2030. E em 2026 tem até a possibilidade de que o vice na chapa do Tarcísio, inclusive, seja o próprio Kassab, que não é bobo, sabe que não pode perder essa chance. Então, muito provavelmente, Tarcísio vem à reeleição, mas é preciso ainda aguardar, muita água ainda vai passar embaixo da ponte, que a definição principal para a eleição 2026 é se Jair Bolsonaro poderá concorrer ou não à presidência da República. Ele acha que vai, ele acha que pode, só precisa combinar com o sistema de poder no Brasil. Mas o Trump garante que Bolsonaro vem em 2026. Vamos ver quem vence essa parada. E essa presença do Gilberto Kassab é um ponto interessante também, né, Serrão? Mesmo com essa presença que aparentemente seria tóxica, essa influência muito grande do Kassab, que é uma figura que é bastante criticada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, está longe de ser uma figura benquista da direita, do eleitor de direita. Mesmo assim, isso parece não respingar na popularidade do governador. Esse trabalho de bastidor do Kassab não tem atrapalhado o desempenho administrativo do Tarcísio, né, Serrão? E é preciso separar as diferentes situações. Gilberto Kassab e Jair Bolsonaro são inimigos íntimos. Um odeia o outro. Então, esse é um ponto que não tem conciliação. Agora, ambos apoiam Tarcísio de Freitas, o que também uma coisa acaba, no fim das contas, não atrapalhando a outra. O estilo Kassab é o estilo de negociação forte de bastidor, na qual ele é extremamente eficiente, é considerado aí um dos maiores articuladores do Brasil. Gostem dele, não gostem dele, na direita, no centro, ele é o articulador. Então é assim que ele tem sobrevivido e foi assim e é assim que ele tem dado sustentação política ao governo do estado de São Paulo, que tem tido bom desempenho também por causa dessa estabilidade política aqui dentro do estado. E vocês? Acham que o governador Tarcísio vai para a reeleição? Ou ele está de olho na cadeira de líder do executivo? Caso Bolsonaro não possa se reeleger, Tarcísio vem forte para essa disputa. Não se esqueça de se inscrever no canal para fortalecer, deixe seu like, valeu e até a próxima.